Tertúlio. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aí autoposicionamento de ponta, dentro da autopriorologia. Esse é um verbete mais amplo para fazer a pessoa refletir. Tem 7 páginas esse verbete, tá certo? O autoposicionamento de ponta é a posição pessoal, ideológica ou evolutivamente definida e exposta sem rodeios, constituindo a diretriz teática das atividades, realizações, ideais e autoproex da consciência lúcida da uma mulher, seguidora dos princípios da descrença e da verbação. Aqui nós estamos falando da descrença e a verbação, casando as duas significações. Agora, as definições pessoais filosóficas da personalidade explícita. A exposição do nível evolutivo da consciência na escala da lucidez através dos posicionamentos pessoais. A escolha corajosa pelo pioneirismo evolutivo da reeducaciologia. As neo-ideias arrojadas, a técnica evolutiva de ponta, os trabalhos de ponta da Max Proex dos intermissivistas, o exemplarismo interassistencial aliciante dos autoposicionamentos de ponta, o impacto terapêutico do exemplo de vanguarda abalando posicionamentos retrógrados, a exigência da recíncita na autossustentação dos posicionamentos vanguardistas. Agora, a tabelologia dentro da argumentologia, nós temos 100 coteios entre posicionamentos conscienciais de vanguarda e de retaguarda. Agora, a frase enfática. O autoposicionamento de ponta surge como condição inarredável na vida humana da consciência lúcida, intermissivista, cosmoética, tenepsista, ofiexista, proexista e exemplarista. Você toma algum posicionamento de ponta em quais linhas de atividade? Nós temos aqui, então, 1259 é o número, 7 páginas, 73 logias e 10 máximos. Eu não sei se está de acordo aí com vocês. Ah, não? Você fica devendo, então. Fica devendo. Agora, enquanto isso, nós temos aqui. É normal ao tenepsista ficar em catatonia, sem movimentos do corpo, durante a tenepse? Por que isso ocorre? Poderia falar mais sobre esse processo, se possível? Olha, isso aí não é bem, eles não gostam de chamar essa condição de catatonia, eles chamam mais de catalepsia. É uma catalepsia, no caso, devido ao desenvolvimento que você está se submetendo pouco a pouco, está começando, etc. Isso é normal. Isso é uma catalepsia, um transe cataléptico, que a pessoa não se movimenta. Isso é para o desenvolvimento entre as energias do amparador e o sistema nervoso central e periférico do assistente. Às vezes isso é possível e é normal. Em códigologia é mencionado o limite de acesso às neoperpons estipulado pelo Código Pessoal de Cosmoética. Que princípios e leis podem ser estabelecidos no CPC para ampliar esse limite? Primeira coisa é o seguinte, é só olhar todos os verbetes que estão falando sobre a evolução. O que é que ajuda você a evoluir? O que ajuda você a ficar mais equilibrado? O que ajuda você a ser mais cosmoético? Pega todos esses itens e vê se inclui como a linha, artigo e, vamos dizer, uma inclusão no seu código pessoal de cosmoética. Agora, aí é preciso ver cada um o que é que faz. Uma coisa muito importante que tem é você fazer o relacionamento do seu CPC com a sua profissão, com aquilo que você trabalha. Porque é na profissão que a pessoa vai mostrar mais o exemplo. É o exercício da profissão. Vocês não acham que tem lógica isso que eu estou falando? Então vale a pena ponderar isso seriamente e ver o que a gente pode fazer nesse sentido.
Agora, gente, eu acho simplesmente impressionante a liberdade da fartura que nós temos hoje. Você pode pensar o dia inteiro aquilo que você quer, sem nada. Não há muita coerção, nós estamos vivendo uma época de liberdade, com todas as coisas. Nesse ponto, a gente deve dar um viva para o Brasil e até para o Lula, ele vale a pena. Uma outra coisa, vocês ficaram sabendo que o Lula está sendo cogitado para receber o Prêmio Nobel da Paz? Essa, para mim, foi o máximo. Eu vi isso no jornal aí essa semana e achei o máximo isso aí. Sabe que eu mandei minhas energias para ele, né? Nunca mandei tanta energia para ele virar um santo e ser, vamos dizer, o santo da paz, a pomba branca da paz. Valdo, tá entendendo? é uma linha paz e amor. Pois então, por isso. Agora veja, pela primeira vez, eu estou achando que eles arranjaram uma boa divulgação. Falar sobre isso. Agora, os jornais estão assim um pouco tímidos, porque eu só vi isso no jornal aí que estava falando, que ele tem chance de ser, receber o Prêmio Nobel da Paz. Vai ser o primeiro Prêmio Nobel do Brasil, se isso acontecer. Agora, tudo porque devido ao processo do PAC, essas coisas todas que ele tem feito em favor do povo. Em parte, eles têm razão, sobre esse aspecto ele é bom, sim. Entende? Eu hoje estou falando só a favor do Lula. Se ele é candidato a nobelista, essa coisa muda de figura. Quer dizer, então o cara saiu da baratosfera e veio diretamente para o paraíso absoluto. É isso? Hein, professor Valdo? Agora, gente, pensem pelo menos positivo a favor disso. Quem sabe, né? Vamos julgar a energia dele. O senhor acha que isso pode aplacar a tendência da ditadura? Isso pode aplacar? Minha filha, vai, né? Se isso acontecer, fica ruim para ele fazer uma ditadura. Então é bom que ele... E outra coisa, possivelmente ele vai receber umas aulas depois. Que ele não vai poder, um nobelista não pode ser a mesma coisa depois. Ele vai ter que acertar o passo de alguma coisa. Então vai ser bom. Não pode estar falando tanta besteira mais. Então vai ser bom. Eu acho que ele vai amadurecer, por isso que eu estou falando, é a primeira coisa que pode ter, dentro da vaidade política dele, isso aí deve estar, ele deve estar perdendo as noites de sono com isso aí. A gente ainda não sabe que o negócio só saiu assim por baixo do pano, eu vi isso só no jornal aqui do Paraná. Agora, gente, não é estranho? Por que as revistas, pois a revista dessa semana devia trazer na capa, né? Para começar a fazer propaganda dele. Se fosse comigo, era isso que eu ia fazer. Colocar na capa. Lula candidato ao Prêmio Nobel da Paz. Bolas, isso aí vai mexer com todo mundo. Valdo, é que ele recebeu o prêmio na terça-feira agora. Que prêmio? Ele recebeu um prêmio da Unesco, e esse prêmio da Unesco já é uma indicação praticamente para ele ser candidato ao Nobel da Paz. Então quer dizer que tem chance. Tem chance. Esse prêmio que ele recebeu agora, foi terça-feira agora ali pelo G8, quer dizer, ele já é um dos indicados, então é recente. Quer dizer que ele agora, então, é o pré-santo. O pré-santo na Igreja Católica tem um nome. Ele vai ter que trocar a camisa vermelha por camisa branca agora. Não é pré-santo, é o pré-santo. O pré-santo na Igreja Católica é aquele beato, ele foi beatificado. Depois ele é santificado. Quer dizer que o Lula foi beatificado. Não, e ele vai ter que trocar a camisa vermelha por camisa branca. Vai ter. É o jeito que é da pomba da paz. Agora, gente, eu acho isso o máximo. Se isso acontecer, é uma saída que eles estão colocando. Eu que tenho julgado tanta energia para isso melhorar. Quando eu vi isso, eu falei assim, gente, olha aí, uma coisa que ninguém admitia, pode ser que vai dar certo. Com todas as loucuras, é assim mesmo. Agora, o Prêmio Nobel é cheio de bobagem, né? É cheio de besteira. É tanto que muita gente nem quis receber Prêmio Nobel. É igualzinho o Oscar. É muita bobagem que tem atrás disso tudo. Os interesses políticos são imensos. De modo que vamos torcer. Se isso aí acontecer, é bom para o Lula, é bom para o Brasil, é bom para os despossuídos do mundo inteiro, devido ao trabalho que ele está fazendo. Isso aí é bom, positivo. Valdo, mas a revista The Economist, aquela britânica, fez um artigo falando que ele fecha os olhos
para escândalos quando lhe convém. Pois é, mas todo mundo sabe. Aí tem a crítica. Mas ele vai ter que contrária. mudar isso tudo. Vai, para poder Não conseguir. dá para ser a mesma coisa É. depois. Não dá. Tanto é que o, Você veja bem, esses guerrilheiros todos, igual Mandela. Mandela era guerrilheiro. Entrou no Prêmio Nobel da Paz, virou santo na hora. Antes de morrer, eles viram santos, os nobelistas. mas, isso, São os únicos que viram santo antes de morrer. mas deve ter alguma estratégia por trás, porque os Estados Unidos, o Barack Obama está pedindo para ele intervir no Irã para diminuir o desenvolvimento de Pois arma é. química. Então ele, Agora, ele vai ser já está igual- entrando no jogo. Ele vai ser, depois agora que deixar a presidência, ele vai ser igual aos presidentes americanos. Isso é bom. É. Isso Então, é o ideal. Nós nunca tivemos gente assim. Ele é Por exemplo, o articulador. Fernando Henrique, ele não conseguiu nada disso. A vaidade dele não permitiu fazer nada disso. Que é uma pena, né? Mas então, gente, pensem bem positivamente a favor do Lula, tá certo? Vamos ver o que a gente faz com isso. Isso não é só a favor dele, Lula, nem do Brasil. É a favor do povo em geral, que isso aí é importante nessa questão. E com o Obama, ele precisa de ajuda. Como o Obama está se apoiando muita coisa nele, Obama fez uma reunião com ele para os dois juntarem o Brasil e os Estados Unidos para defender o processo da poluição. Isso aí o Obama está apelando, porque a situação deles é precária. A nossa aqui é muito melhor. De modo que vamos ver o que a gente faz. Esse é o meu autoposicionamento de ponta no dia de hoje. Tá certo? Eu estou mostrando para vocês. Eu acho que depois que o Obama falou, é o cara, acho que é por isso. Isso também já ajudou, né? É. Isso não é assinar embaixo de tudo que ele está fazendo de O errado? quê? Isso não é assinar embaixo de tudo que ele está fazendo de errado? Não. Pelo seguinte, o problema todo é o seguinte, na hora que faz isso, eles estão apelando para aquela pessoa que ia matar o cara. Então começou a apelar, escuta, você é uma pessoa muito inteligente, não mate a pessoa, ele deixa de matar na hora. Isso aí vai ser o máximo se acontecer uma coisa dela. É o único jeito de afetar a mudança na cabeça do Lula, porque ele não atende ninguém. Ele não atende assessora, não atende ninguém. Várias pessoas já escreveram sobre isso. Então isso aí vai mexer na vaidade dele, que é um extra, que ele não estava esperando. Pois é, segurar a América, essa situação toda, o processo todo da América Latina. Sabe lá se esse povo está agindo com essa intenção lá na Suécia? Se for, estão certo. Porque sabe que ele é uma das saídas para segurar esse retorno, essa retrogradação, esse retrocesso da política ditatorial na América Latina. Pois é. E outra coisa, hoje já temos o BRIC, esse negócio todo aí da turma, entende? Isso aí também ajuda. Isso aí, ele influi nisso, entendeu? Agora, por exemplo, se ele for eleito lá, isso vai ser melhor do que o Brasil entrar na segurança da ONU. Entende? Aquilo que eles estão tentando entrar há muito tempo. Essa condição dele talvez seja mais forte, melhor do que isso, do ponto de vista político. Isso é sério. Em principiologia, a terceira linha leva ao autoposicionamento contra o simplismo da estrutura do binômio comunicativo. Poderia comentar algo a respeito sobre o simplismo da estrutura do binômio comunicativo? O processo é o seguinte: um binômio comunicativo, ele pode ser simplista. Então a gente tem que pensar bem nisso. Aqui o que eu escrevi é o seguinte: a vivência da autoconscientização da evolução por parte da consciência lúcida, veterana, intermissivista, cognopolita, tenepsista, ofiexista e proexista, leva ao autoposicionamento contra o simplismo da estrutura do binômio comunicativo, ultrapassando a interação inicial para o crescendo na segunda etapa, até evoluir e chegar à antipodia ou fixação definitiva do antagonismo teático franco dos valores e princípios conscienciais evolutivos expostos pelas técnicas conscienciológicas. Quer dizer, a pessoa custa chegar lá, mas ela acaba chegando. Agora, se nós formos contar isso aqui também, que isso é uma repetição, são 11 ao todo, você sabe? Porque isso aí está repetindo o outro lá da frase enfática, da sua. Mas então, nós vamos ver aí o seguinte:
Existem as gradações igual essa escada aqui, ó. Ela tem os lances, os degraus, os patamares. Tudo que nós estudamos tem patamar. Se você for estudar, então, os lances dos binômios, tem um binômio maior, um binômio menor, aquilo vai aumentando. Então é isso que eu quero mostrar aqui. Agora, a coisa mais séria que tem é a hora que chega nos princípios conscienciais evolutivos, esses mais avançados, que nós usamos nas nossas técnicas. E o mais sério deles é a hora que esbarra, ou que a pessoa bate a cara em cima da cosmoética. Isso aí é muito sério. Porque a pessoa até procura minimizar o que é a cosmoética para não ter que enfrentar. Então, a hora que ela começa a enfrentar com calma e ver o arcabouço, a estrutura, os detalhes, passar o pente fino no problema ético, do ponto de vista cósmico, a coisa muda de figura. Então, é isso que eu quero dizer. Agora, é o princípio da inexistência de verdades absolutas e a vivência da autoconscientização da evolução. O caminho é esse. O cotejos aí, essa tabela de cotejos, o número 90, eu não entendi bem isso. 90. Sistematologia, promiscuidade. A sistematologia é o seguinte: a hora que você sistematiza tudo, você é um monk, mas do ponto de vista equilibrado, sadio e cosmoético. Agora, a promiscuidade é a zorra, a zona, a anomia, a anarquia, enfim, o pior. Noção de que a gente quer mostrar isso. Então, há um posicionamento de retaguarda, que é a promiscuidade. Nós todos já passamos pela promiscuidade. Eu acho que a maioria aqui já está deixando isso há algum tempo. Agora, o promíscuo, você já viu, tudo pode envolver, não é só processo sexual, é promiscuidade em tudo. Por exemplo, a pessoa que faz o dolo, que ela faz o ilícito, ela é marginal, a turma da máfia, tudo é um processo promíscuo. Outra coisa, a promiscuidade religiosa, por exemplo, ela às vezes é horrível. A pessoa que faz o despacho para aquele que deu dinheiro, depois o outro dá mais dinheiro, ele faz o despacho para aquele outro, para combater aquele outro, por aí vai. Tudo é promiscuidade. Noção de equilíbrio e desequilíbrio. Então a promiscuidade, ela envolve um processo, por exemplo, de chantagem, envolve um processo de corrupção violento, tudo isso a gente tem que entender, tudo é promíscuo. Outra coisa, as pessoas começam a ser promíscuas quando elas são bifrontes, ou são muristas. A promiscuidade começa assim. Então ela acostuma com aquilo, fica gostando da marginalidade, ela piora. Porque a promiscuidade é no sentido amplo, porque a gente sempre pensa só a parte sexual, não é? Sim, mas não é bem assim. É tudo, né? Promíscuo. Agora 83 também. 83. Prestimosidade e pedantismo. Uma pessoa prestimosa é aquela pessoa que está sempre facilitando o processo da assistência. Agora, o petulante, ele está sempre à distância, não quer saber disso. Ele sofre de náusea, ele tem vários repúdios, a idiosincrasia dele é maior do que a média, e ele, enfim, se mantém à distância. É o pedante, é o pernóstico. Tem vários nomes para isso aí, né? Agora, esse processo do repúdio, então ele tampa o nariz quando vê a gente. O prestimoso, ele tem mais a questão prosêmica. Ele é aberto. O prestimoso é a pessoa prestativa. Então, ela tem uma... Então, é o assistente tempo integral, entende? O tempo todo. E ele é tem a ele é predisposto ao processo de assistência. Então, a prestimosidade. E o pedante, ele... O pedante é o orgulhoso, é aquele que está por cima, não quer saber. Não vai assistir ninguém. Ele cospe no bofe, não é isso? É isso aí, o cuspir no bofe é o pedante. Entendeu? Eu acho que com isso a gente explica aí alguma coisa, né? Mas veja, é um processo da antipodia aí, o confronto, o contraste é violento.
Se a pessoa for pensar, e tem 100 aí, né, para a pessoa ver. Agora, tem uns para estudar com calma, né? Ver com calminha. Por exemplo, o murismo, eu falo aqui, a autodefinologia de um lado e murismo do outro, que a pessoa não se define no murismo. Mas aí é o murismo puro, né? Uma outra coisa que parece que eu falei é a cordialidade de um lado e a truculência do outro. Outra coisa é o detalhismo e o perfeccionismo. Parece uma coisa perto da outra, mas não é. Agora, um dos negócios mais óbvios aqui, doação pessoal de um lado e miserê do outro. Fatologia de um lado e ficcionismo do outro. Esse é terrível. A higienologia de um lado e os piercings do outro. Essa é terrível. Agora, ó, a holobiografologia e a monobiografologia. Pode falar. O senhor tinha acabado de falar do princípio da inexistência de verdades absolutas. Aí eu vi Sim. aqui na tabela 13, certeza racional. Sim. Aí eu queria ver quais são o que é que dá essa certeza racional e se essa A certeza racional é a vivência que dá isso. É a vivência. E tem que ser E a parapsiquismo também. vivência, se ela for enriquecida pelo parapsiquismo, ela dá mais certeza ainda. Que você volta à sua paraprocedência. Quem vive com retrocognição, vive com a paraprocedência, se avançou bem, se aprofundou. Isso aí dá uma certeza total. Então você está aqui, você sabe tudo o que se passa nos bastidores. A Parapsiquismo permite. a central extrafísica da verdade, ela funciona mais com isso aí. certeza racional do que A com verdade. vivência é isso aí. O ideal seria que a gente vivesse dentro da central extrafísica da verdade. É isso que eu penso há dezenas de anos, colocar minha vida lá dentro. Entendeu? Com isso as coisas mudam totalmente. Quem é que está com o microfone? Tem alguém ou não? Você chegou mais cedo hoje, né? Aí, né? Mas olha, o processo aqui, nós temos a projeciologia de um lado e o trancamento intrafísico do outro. Entendeu? Tem a racionalidade de um lado e o onirismo do outro. Tem a refutaciologia de um lado e a genoflexologia do outro. Essa senha aqui são violentos. Para a pessoa pensar, esses confrontos são terríveis. Agora, ó, tem o relativismo de um lado e o absolutismo do outro, que é o que você está perguntando, ô Rosa. Olha aí. Na página 79, em neossinapsologia, o autoesforço para a geração continuada de neossinapses. Sim. O que mais ajuda nisso daí? Pesquisa. E se você quiser, dentro da pesquisa, a pesquisa parapsíquica, ela enriquece mais ainda. Tem lógica? O processo é esse. Agora, é isso aí que você estava falando, você entrou na onda. Você está na onda, é isso aí. Agora, aqui tem vários aqui para a gente pensar, né? Eu queria voltar na questão do 13 da certeza. Essa certeza racional, ela não é uma certeza relativa aqui também. Mas ela, naquele momento evolutivo, ela é uma certeza. Então, fim de papo. O que interessa é o momento evolutivo. Entende? Tudo é efêmero. Então, o que manda é o momento que passa. Esse momento que passa, aqui é que manda. Você tem uma alta Por exemplo, certeza... a gente estudar o parapsiquismo, ou você estudar, por exemplo, um sensitivo. Você só responde por aquilo que você viu. Antes da vida dele não interessa e depois que você viu também não interessa o que ele vai fazer. A análise é feita naquele momento evolutivo. Eu estou dizendo, essa certeza é uma autocerteza daquele momento, mas que ela Cada pode, vivência. ela pode mudar. Não, muda também porque as coisas mudam. Eu vi para você e falei assim, eu tenho uma certeza absoluta que essa minha mão, a destra,
tem 5 dedos. Eu já conheço isso aqui já faz alguns anos. Agora, o que se passa? Eu morro amanhã, esse corpo se desfaz. Eu não posso falar que a minha mão extrafísica tem 5 dedos, que eu posso transfigurá-la. Está entendendo? Mas a certeza da mão física, biológica, é um fato. Mas Movimento evolutivo. Você vê uma mão, todo mundo que você vê tem 5 dedos. Não. Não. Eu já conheci um monte com 6. É a questão da indução. O que eu vejo quase. Ok. O que eu vi, tá mas certo. pode aparecer uma com mais de 5. E até já deve aparecer. Pois é, mas não interessa. Então, Mas a minha mão, não é a sua, a nem minha do é homem. assim. Nem da mulher com 6 dedos. Não me Parece interessa. que é assim. Pode ter 7 dedos, pode ter o que quiser, não me interessa. A sua. A minha. A sua. E a vovozinha vai bem? Vocês estão entendendo, né? Mas é uma certeza absoluta para você. A certeza tranquila. A certeza repousante. Na binomiologia, você Sim. podia falar desse binômio técnica-vanguarda. Técnica e vanguarda. O problema todo é o seguinte: quanto mais técnica você trabalhar, mais você vai aperfeiçoando os seus achados, são os findings. Esses findings da experimentologia, da pesquisologia, levam a aperfeiçoamento técnico. Você vai melhorar suas técnicas. Você vai ficar na vanguarda cada vez mais. Então, o binômio é o seguinte: é usar a tecnologia para alcançar a Neo-Verpont. Tem lógica? O problema é esse. É o que eu faço o tempo todo. As minhas leituras, por exemplo, eu estou procurando chupar a ideia onde eu posso encontrar. E outra coisa, com a minha visão de fora, eu posso ter uma ideia que a pessoa não viu lá. Ela ficou por dentro, ela não viu. Você está entendendo? Ela ainda está quente com o processo. Eu não, estou frio cá de fora, eu vejo. Então, por isso que a leiturologia é muito importante. Porque no mundo nada se cria, tudo se copia. A única ciência que tem na Terra é a neologística. Olha só esses meus informes, esses meus princípios, são terríveis. Mas são de uma lógica terrível. Se a pessoa for pensar, não é isso? Sr. Valdo, Sim. número 66, homissuperileniência. O que é que pode... Homissuperileniência. É o que? Uma coisa, homissuper, é você caiu fora, você não foi leniente. Você fez aquilo de caso pensado para não participar, por exemplo, da comparsaria, do acompliciamento de uma coisa errada. Agora, a leniência não. Mesmo tacitamente, se você ficar quieto e não fazer nada, você às vezes está sendo, entende, comparsa. Então, agora, homissuper, você não está apenas tácito. Você não participou. Presta atenção, é diferente. A sutileza disso é enorme. A questão é acertar nisso. O Isso. que pode levar a gente... É o que? É o CPC que ajuda? O CPC que ajuda e a experiência da pessoa. E como eu já falei, agora eu vou falar hoje a terceira vez. Parapsiquismo. Com retrocognição. O que eu falo? É o chamado paravivência. Quanto mais vivência você tenha, mais maturidade você vai ter na hora de definir as coisas. De fazer escolha. Os critérios que você vai usar são maiores. São mais amplos, mais inteligentes, às vezes. Entende? Devido ao processo da abrangência, a panorâmica. Então, a cosmovisão parapsíquica é a bênção para ampliar a cabeça da gente. É a coisa mais ampla, mais forte, melhor que tem. Sr. Valdo, outra pergunta sobre essa questão do parapsiquismo. Sobre uma outra tertúlia, a marca parapsíquica, né? Em relação aos amparadores e a nossa ressoma, esse link, porque você já falou várias vezes que a gente, em algum momento da vida, atrai os assediadores ou chama atenção. Em relação aos amparadores, esse link, como é que é? A gente tem uma marca parapsíquica para eles
ou é um outro tipo de ligação? Não, o processo da afinidade, do rapport, da empatia entre o assistido entende? E o assistente é uma coisa. Agora, aquilo que existe entre o assistente humano e o assistente extrafísico, que é o amparador, é outra muito mais séria. Essa interação entre os dois assistentes, ela é sadia. A outra interação com o doente, ela é 50% sadia só. A outra é 100%. Então, isso muda de figura completamente. O amparador, quando você tem contato com ele, é como se você tivesse com todas as centrais extrafísicas junto de você no bolso. Você tira do bolso e usa. Você está entendendo? Porque ele está junto. Então, o processo do amparo extrafísico é um absurdo em matéria de possibilidade. Agora, de modo geral, as pessoas ainda não pensam nisso. Porque não é todo mundo que tem amparador, né? Aí é que é o X. Agora, quando a gente faz o curso intermissivo, em tese, já tem uma preparação que a gente vai ter um amparador. Há uma predisposição, mas não quer dizer que a pessoa tem. Não necessariamente. É necessário ver o que vai acontecer. O problema todo é o seguinte, é acertar o passo. Quanto mais a pessoa acertar, melhor. Acertar dentro da evolução cosmoética. Tudo dá certo. Tudo cresce mais rápido. A verdadeira mutação é esse crescimento. Essa mutação eu admito. Ela pode existir. Então a pessoa cresce. Por isso que eu falo, tem certas coisas que eu não ponho a mão na cumbuca, porque uma consciência pode mudar muito de uma hora para outra positivamente. Vídeo Lula. Mas até o Lula. Para mim, eu abençoo todo mundo. Todo mundo, para mim, está no caminho da santidade absoluta do serenão. Que ele era chamado antigamente de potestade celeste. Quer dizer, o serenão era tido como se fosse um deus, né? Esse aqui eram os nomes que eles usavam mais, a potestade, que isso aí vem antigo lá das coisas do latim e do grego. A potestade, a potestá, que é lá do italiano, né? do latim. Então a potestade celeste é de vocês, ó, é dessa massa aqui, ó, que vão aparecer os serenões. Se é que algum não é e está escondido, eu nunca sei. Entende? Como eu sou desconfiado, eu desconfio do mal e eu desconfio do pseudo-bem. E desconfio do bem, entende? E do pseudo-mal. Nesse me entende. Tem 4 coisas que eu falei, elas são diferentes. Se você for pensar. Então, sejam desconfiados. Nada de Fiat, confia-te. Desconfia-te. Entendeu? Então pensa bem. É por isso que eu falo, você não tem Fiat, né? Você não tem Fiat. Não, então tá. Fiat Lux. O que o senhor está dizendo a respeito do Lula não estaria mostrando que, para a gente, a seriedade dos efeitos da assistencialidade técnica aplicada? Sim. Agora, veja, a intenção dele não é bem fazer uma assistência, mas do ponto de vista político internacional, isso funciona. Tudo é política. Gostaria que o senhor comentasse se possuir algum conhecimento sobre a pessoa e o método de ensino de George Ivanovich Gurdjieff, mais conhecido por Gurdjieff, filósofo e mestre espiritual do início do século XX, detentor de um conhecimento de ponta para a época e que teve milhares de discípulos, sobre o que ficou intitulado o trabalho de Gurdjieff, que tinha por objetivo despertar de si mesmo através de uma busca de um verdadeiro conhecimento que se pode adquirir com a evolução da consciência. Olha, Gurdjieff é uma beleza, mas já era. Ele era muito operário. Ele levava a pessoa como se fosse para um campo de concentração e tratava a pessoa como se fosse prisioneira. Tinha uma porção de atos físicos exagerados. Para que isso? Isso é besteira. Então tem muita besteira em Gurdjieff. Dá um desconto nessas coisas todas que você falou, que está demais. Eu já li as coisas, a maioria dos negócios dele. E outra coisa, não fico falando para o povo estudar o Gurdjieff. Só falo para estudar para ver mais alguém que fez. Mas ele era muito assim, vamos dizer, truculento.
dentro dos processos dele. Isso aí não tinha... Eu sou favorável à pacificação, eu sou da pomba da paz, eu estou favorável ao Lula agora, se ele entrou a pomba da paz. Agora, Gurdjieff não, ele era da truculência. O negócio tudo era feito na base de muito ato, você está entendendo? Bruto e etc. Tal, uma opção de coisa nesse sentido. Isso é para impressionar, isso é bobagem, isso é espetáculo, besteira. Então tinha muita coisa nele para ser reajustado. Não é bem assim, não. De qualquer maneira, em muitas coisas, ele foi melhor, por exemplo, do que o Osho. O Osho foi pior, porque o Osho acabou morrendo de AIDS, etc. Tal, e ele era a favor do sexo livre, uma opção de bobagem. Muita gente morreu com isso. Muita gente gosta de falar sobre esses dois e confunde um com o outro. Então é bom a gente ver quem é que foi Gurdjieff e quem é que foi o Osho. Tá certo? O nome do Osho é Rajneesh. Então o povo fala, é Rajneesh e Gurdjieff. Eles se confundem. Como é que é? Qual que você acha que é o posicionamento de vanguarda e o de retaguarda mais comum nosso aqui na CCCI? Eu não entendi nada, por Qual favor. você acha que é o posicionamento de vanguarda e o de retaguarda mais comum nosso aqui na CCCI? Do ponto de vista de posicionamento, uma coisa que eu vejo de vanguarda, com a boa parte do povo está querendo fazer, mais é assistência. Agora, de retaguarda, que eu vejo é a pessoa que não tem prioridade. Ela ainda tem muita despriorização. Ela não vê a prioridade nos mínimos detalhes de cada dia. Ela tem prioridade para certas coisas, mas não para todas. E a prioridade vai chegar a um ponto que todo mundo aqui vai entender isso. Ela tem que avançar dentro da sua vida para melhorar tudo. Tudo tem que ser prioritário. Então, veja, eu garanto para vocês, aqui vai ser muito difícil encontrar um de vocês que já tenha tudo com convergência total. Vocês não têm convergência. Eu estou falando tudo, claro, consecta, certo? Estamos todo mundo dessomado, para a gente falar a verdade aqui. Então, isso é um negócio muito sério, a despriorização. Agora, pelo outro lado, a coisa boa é que muita gente já está com muita predisposição de fazer assistência. Então, isso é que são dois pontos antípodas muito sérios. Agora, nesse extremo negativo da despriorização, se observa as bobagens que a pessoa faz inutilmente. Tudo isso é porque falta convergência. Vocês estão entendendo o que eu estou falando sobre convergência, né? É a confluência do importante. Reunir tudo importante. Ou relevante. E deixar tudo ser secundário, deixa para trás. Esse aqui é o caminho. Como eu falava antigamente aqui para vocês, dízima periódica de relevância. Então, esse é o jeito, é uma saída. Então, conclusão de tudo isso. Como é que você vai saber se uma pessoa tem mais isso ou menos isso? Pela organização dela. Se ela tem uma vida mais organizada, ela tem mais confluência. Se ela é desorganizada, ela tem menos confluência. Então, observa, a pessoa que esqueceu as coisas, que deixou para trás. A pessoa que vai falar que tem branco mental, tudo isso ainda não tem organização, nada. Como é que é isso? Agora, estou falando assim, aquela, por exemplo, todo mundo esquece a chave, ou esqueceu o capote, ou esqueceu, não sei, como diz outro dia aqui que eu estava vendo a dona, que era um frio danado, ela esqueceu uma das mãos da luva. Quer dizer, como é que é possível isso? Esqueci uma mão da luva. Vocês estão entendendo bem como é que... Isso nunca aconteceu comigo. Eu estou até com vontade de fazer isso, para ver como é que eu sinto. Porque isso é uma experiência que eu nunca tive. Alguém já esqueceu uma luva em casa? Como é que é possível? Põe o sapato um diferente do outro. Não, isso aí tem, mas isso aí já é caso de psicótico, né? Psicótico tem muito disso. Não há dúvida. Hein? Não, mas vocês têm que ver o seguinte, olha aqui, ó. Eu estou falando isso lá.
Minha meia cortada, a outra meia cortada. São dois. Com 77 anos, esse meu sapato tem um número a mais para caber as duas meias. Eu só uso quando está fazendo frio. As meias, as duas meias e o sapato. Isso é organização. Agora, eu vou trazer qualquer hora um verbete para dar uns detalhes dessa organização. Esse caso do sapato eu já coloquei lá. Eu coloquei até agora 8 itens. Agora estou esperando lá. Depois que sair isso, eu vou pedir aqui para a turma fazer um brainstorm para a gente ampliar. Então, por exemplo, uma das coisas que eu coloquei lá, que esse aí eu coloquei porque o César que me chamou a atenção, porque é uma coisa que eu sempre usei, e sempre falei nisso, mas eu não sabia que era tão importante. É colocar junto da parede do chuveiro um local de cimento que você põe o pé para você lavar sua perna e seu pé. Para você apoiar o pé. Você está entendendo? É o apoio do pé e da perna. Então, isso eu coloquei lá. É um dos 8. Que esse aí o César não conhecia. Falou, não, eu gostei mais do seu chuveiro, foi isso. O banheiro, isso aí é fora de série. O apoio do pé. É de alvenaria. Ele é feito de cimento, bem feito. Está lá, comprido assim, ó, junto, tudo redondinho, tudo doce. Não tem quina, não tem nada. Hein? Não, isso aí eu já fiz em outros verbetes. Eu tenho que examinar para ver o que eu já falei nos outros verbetes e falar outras coisas. Então eu estou tentando ver. Porque se for falar processo de quina, tem uma opção de coisa. Outra coisa é degrau. Você coloca as roupas sempre mais ou menos mesmo padrão, né? Para a gente manter cores, roupas e tudo mais. Não, eu precisava de ver que tem uns 3 verbetes mais sérios sobre isso, eu não vi. Eu só sei que eu coloquei 8 itens até agora, dos tais que eu selecionei lá para colocar. Entende? O verbete já está bem encaminhado, tudo arrumadinho. Valdo, esse degrau já existe lá, né? No seu banheiro. Degrau? Não, isso não é degrau. Não é degrau. Não, é o contrário, eu sou contra o degrau. Não é degrau. Aqui, ele é um supedâneo, mas quer dizer, ele já suporte para os pés, só que tem que... Qual é o formato dele? O formato ele dele? Aqui, ó, a parede está aqui. Mas então ele vem assim, ó, não tem cimento acertadinho para você colocar o pé. Mas agora, dessa comprimento aqui. Mas tem quininho assim. Não, ele é tudo doce. Ele não machuca a perna nem ninguém, né? Não tem quina. Você pode cair em cima dele que você não machuca. Dá para colocar também uma saboneteira, sabe essas grandes embutidas? Nada disso, Não, isso já tem. Saboneteira já tem, etc. Não. Além da saboneteira da gente, que eu hoje estou magro, eu estou com saboneteira, eu estou com 2 aqui, ó. Pode colocar. Ela é embutida, fica um buraquinho para dentro da parede, assim, dá para pôr o pé. Eu tinha programado fazer isso. Não, mas isso não. Essa que você põe, você pode engastalhar o pé lá dentro. Tem que ser por fora, tudo estudado. Eu conheci isso faz meio século. Eu tenho tudo uma técnica para isso. Eu posso escrever um tratado sobre o processo. Então, por isso que eu estou pondo. Entende? É por cima. E outra coisa, tem que ver a sua altura, para ver a altura que vai ficar. Você tem que chegar lá e colocar no banheiro. Agora, isso é para a pessoa entender. O dia que eu trouxer aqui, vocês vão arranjar uma opção de ideia dentro do assunto. Isso vai me ajudar a enriquecer mais o verbete. Eu preciso de ver aí, já está feito. Eu preciso examinar. É desses últimos que eu trouxe para vocês aí. Viu? Você sabe aí. Você dá uma olhadela aí, que aí eu acho que já tem. Eu não mudei, não. Raramente eu mudo. Depois que eu dou para a Mabel, eu não mudo mais nada, quando eu passo para ela. Porque senão vai ter que mudar a etimologia. Está entendendo? Então eu já faço tudo já de casa pensada ali, sério. Mas às vezes eu mudo na última hora que eu passo para ela, então às vezes eu não vou guardar isso. Hein? Como é que é? É isso, sutileza técnica, é esse aí. Foi o nome que eu deixei lá no fim. Tinha uma opção de coisa para pôr, mas esse aí que foi o melhor. E outra coisa, isso está dentro da listagem de sutileza, etc. Eu já coloquei na remissiologia, tem uma opção de coisa. Sobre as coisas sutis que eu já escrevi até agora. Agora, esse aí é importante, eu considero, é bem suave. Aparentemente a pessoa pensa, é uma bobagem, mas não é.
O negócio funciona. Entende? É ver, né? Com relação ao prêmio Nobel, sabe-se que esse prêmio foi instituído por Alfredo Nobel, químico que inventou a dinamite e outros explosivos que são utilizados nas guerras, destruindo e mutilando a muitos. O senhor já estudou alguma coisa sobre o processo do Alfredo Nobel? Até que ponto o prêmio Nobel age no processo de reurbanização? Sim, mas olha, o problema não é esse não. O problema foi a autoculpa dele que ele colocou aí. O prêmio Nobel foi feito por autoculpa, mas de qualquer maneira ajuda. Então aí no caso, a análise que vieram para bem. Foi o jeito da pessoa melhorar. Na codigologia colocado o CPC estipulando o limite de acesso às neoverpons. Significa, já falou isso aqui, não é isso? Significa que mesmo quando o professor expõe algum assunto de ponta na tertúlia, a depender do CPC dos tertulianos, cada um terá um nível de entendimento e compreensão da verpon revelada, é lógico. Mas isso é sobre qualquer assunto. E qualquer pessoa que for falar num assunto novo, isso vai acontecer com todo mundo em qualquer lugar. Mas agora aqui conosco, o negócio fica muito óbvio dentro do processo do CPC. Isso também seria um sinônimo daquela máxima da antiguidade, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece? Não, isso aí não é bem assim, mas está dentro, né? Do ponto de vista de contexto, está tudo dentro do mesmo universo. Nesse contexto, o desenvolvimento do parapsiquismo pessoal, sendo um meio de atingir as verpons, estaria limitado pelo CPC individual? É lógico. Por quê? Vamos só pensar uma coisa. Se você ainda tem muito deslize anticosmoético, você não vai ter boa assistência. Se você não tem boa assistência, você não vai ter boa assistência de função do amparador extrafísico de função. Isso, você também não vai ter muito contato com centrais extrafísicas de energia, ou no caso aí da verdade, né? Ou de uma assistência da fraternidade, para você ter neoverpons, ideias novas, heurística, inventividade, você ter descoberta, você criar a criatividade mais ampla. De modo que a criatividade depende do CPC, é óbvio. Agora, eu só te digo o seguinte, do ponto de vista evolutivo maior, o que não depende do CPC? Tudo. Não é isso? Tudo. Hoje eu estou usando a técnica, devido ao processo da chuva, que é a inspiração, para fazer a técnica da ressonância. Vocês viram que eu já falei várias palavras repetindo, que é para ver se ajuda vocês, a ressonância. Isso é para combater o barulho da chuva. O voto de pureza, contraponto ao pé de meia, pode ser. Que voto de pureza, contraponto? Voto de pureza é besteira. É voto de pobreza. Que isso? Que negócio é esse? Voto de pobreza, não é de pureza não, ó. Aqui há um erro total. O voto de pobreza contrapondo ao pé de meia pode ser verificado em que tipo de atitude? Por favor, comente sobre a ludopatia. Vamos pôr aqui que é pobreza. Essa foi boa, essa mudança aqui foi violenta. Essa é a primeira vez que acontece aqui. Ainda não tinha acontecido, não. Mas olha, a primeira coisa é o seguinte, o voto de pobreza é quando a pessoa, ela começa a querer ser pobre, fazer a demagogia da pobreza dela, e ela vai começar a viver à custa de alguém, ou de uma instituição, ou de alguma coisa. Por quê? É o voto de pobreza. Então, ela só vive sob as expensas das pessoas que seguem aquela pessoa. Então, isso é um erro. Agora, o pé de meia é a pessoa que faz para não ficar na dependência de ninguém. Dependência e independência são coisas que não devemos buscar. Nós temos uma interdependência. Agora, a ludopatia. Ludopatia, eu já não trouxe um verbete sobre o assunto? Hein? Não, mas não é isso. Existe também, o que eu quero falar, que eu já escrevi o verbete sobre ludopatia. Eu estou só lembrando que com isso é muito mais amplo do que o que está aqui. Tá certo? Agora aqui. Ponderação e ludopatia.
Ludopatia é quando a pessoa fica totalmente siderada, doidinha com jogos. No Brasil, que isso acontece mais, todo mundo vê, é o negócio do bingo. São os binguistas. Quer dizer, os binguistas são tudo ludopatas, ou ludopáticos. Né? O nome é ludopatas. Agora, a ludopatia mais clássica que tem é do jogo carteado, quer dizer, das cartas, baralho. Agora, tem uma ludopatia, às vezes, terrível, que acontece, por exemplo, no Rio, eu estive examinando isso com calma, que é no turf, que é a corrida de cavalo. Essa também prejudica todo mundo. Eu fui estudar ludopatia em Hollywood, em Las Vegas, no processo lá do Rio de Janeiro, do turf, que eu fui lá. Agora, eu ia lá só para examinar o povo, mas por incrível que pareça, eu nunca levei uma pessoa lá para ver o que eu vi. Que eu achava que o ambiente, às vezes, é tão negativo, que gente ficava perturbada em 5 minutos lá. Na hora que o cavalo perdia, a pessoa ficava doida. Eu atingi como médico, gente que eu conheci, amigos meus, por causa disso. Que a pessoa começa falando, né? Exaltando o cavalo, na corrida, aquela decisiva, braba mesmo, aquela que julgaram o dinheiro todo. Então vê o cavalo, aí ele faz, vai meu bem, vai lindeza, vai isso. Daí a pouco ele começa a falar só palavrões, cada um pior do que o outro, quando o cara fica para trás. Aí é um problemão, isso tudo eu vi. Agora, aquela onda de energia que sai, às vezes, é violentamente negativa. Eu já vi coisa dessa, das piores que tem, que é feita na hora, assim, ó. Você nunca sabe o que vai aparecer. Então é um negócio sério isso, o processo da ludopatia. Agora o turf, a corrida de cavalo, o sweepstake, vale a pena a pessoa estudar, mas agora eu nunca levei ninguém lá, porque o ambiente é muito negativo. Olha que eu tive gente comigo me examinando as coisas todas. Do turf eu nunca levei. Eu nunca levei meu filho para ver uma corrida de cavalo. Não. Professor? Né? Pois é. Professor Valdo aqui. Sim. Hoje a gente pode dizer que esses jogos de computador, porque tem jovens que estão literalmente mas viciados. os videogames são todos patológicos, a maioria. A gente poderia dizer que seria a ludopatia, né? Também? 90% são patológicos, porque é na base de morte. Você tem que matar alguém. Então a gente pode inserir na ludopatia também esses jogos. Não, é o jogo, mas é o jogo, esse aí é o pior jogo que tem, é o jogo belicoso, é o jogo da guerra, é o jogo mortal, mortífero. É porque eles se conectam, um numa cidade, outro em outra, eles fazem isso tudo. Vamos só pensar aqui, ó, vamos só pensar uma coisa séria. A pessoa está no videogame, então ela tem que matar o personagem que aparece, porque senão ela é morta lá, porque ela, né, tem aquele negócio e tal. Então o que se passa? Na hora que você está matando alguém, você está matando alguém. Você está passando pela emoção do assassinato, do homicídio. Presta atenção. Com isso, o que é? Você está ampliando o holopensene do morticínio. Você entendeu? A hora que eu vi falando aqui nesse povo lá, sobre o processo de morte, Law and Order, entende? O Munch, o processo Medical Detectives, é para a pessoa começar a pensar isso, para ver se acaba com essa bobajada toda desses videogames, com essa situação toda. Lá é uma pena, porque muita coisa daquilo ainda está tudo carunchado, está muito patológico ainda essas séries. Tem muito processo negativo. Eu estava vendo, por exemplo, o House, que você sabe que o House, o ano passado, foi a série que teve mais gente, mais aplaudida por milhões e milhões de pessoas. O que se passa? Ele, de vez em quando, tem processo de crime no meio. Estão usando que o negócio deu ibope, sai bem, vende, eles estão pondo também lá. Agora, veja, de vez em quando você vê que aquilo é gratuito. Estão acrescentando para chamar atenção, para dar valor. Agora, o House, ele por si mesmo já é patológico. Agora, como é que eles pegam um médico patológico e eles... A exaltação do médico patológico. O cara é totalmente pirado. Ontem eu fui ver mais uma vez, para ver se apareceu alguma coisa de criminal. Então eu vi lá no fim da história, o cara vira para ele e fala assim, não, você quer ficar do jeito que você é. Você quer ser diferente.
entende? Negativo. Falou lá. E terminou o episódio desse jeito, ficou por isso mesmo. Quer dizer, aquilo continua. Que o cara não quis ficar com a mulher tem um outro cara. Aquilo ali é uma promiscuidade danada, começa por aí. Ele só faz as coisas fora da educação. Raramente você vai ver ele fazer uma coisa com educação. Ele tem que acertar tudo, porque é o cara que dá os diagnósticos que vem, né, do fim do cosmos. Tudo certo. Mas tem muita bobagem na história toda. Entendeu? Então você veja, estuda e a gente tem que ver. É muito difícil fazer filme assim, tipo Rango de Caserna, que é o chamado, tem vários nomes para isso, né? Essa comida de todo dia, para um grande número de pessoas e não pode parar. Então isso é um problemão. É igualzinho fazer crônica diária no jornal, é um problemão. É muita bobagem que aparece. Então, essas séries, como sou obrigado, tem série dessa que já tem 100 capítulos, né? Como é que é? Isso é uma loucura. Entende? E aquilo tem que ser feito, porque tem que atender a demanda. Entende? Então, você está entendendo aí. Olha bem o aspecto belicoso. Acabar com o processo, levar para a pacificação. Por exemplo, por que eu estou falando o caso do Lula? Porque pela primeira vez eu estou vendo uma luz no fim do túnel de pacificação. Porque tudo que eles fazem é revolucionário, só fala nisso, é da esquerda, é comunista, entendeu? É o PT, tudo é revolucionário. Está entendendo? É o Fórum de São Paulo, é Fidel Castro, ex-exaltante ditador. Como é que fica aí? Tem que mudar alguma coisa. Se ele colocar isso, né? Se ele entrar nessa, tem que mudar. Professor, é possível, nesses cassinos, as pessoas usarem Consciex para induzir os jogadores? Não, minha filha, não existe jogador. Jogador é igual ao alcoólatra. O jogador viciado, aquele inveterado, ele nunca é sozinho. Tá. Tudo quanto é jogador que morreu de infarto, por exemplo, vem atrás dele, para julgar através dele. Então tem dia que a pessoa sai bem, tem dia que não. Agora outra coisa, tem muitos desses jogos que são feitos com ectoplasmia, e ninguém sabe. Nem os que fazem, nem os que sofrem, nem as vítimas, nem os algozes, eles não sabem que tem. Porque às vezes você influi nisso. Pois é. O professor Valdo, mas as pessoas não usam os Consciex para poder viciar o outro, não? Não, usa tudo, minha filha, presta atenção. Não existe um jogador viciado sozinho. Ele é assim de Consciex. Tá, mas entendeu? eu quero saber outra coisa, o senhor não está entendendo a minha pergunta. É se uma pessoa pode manipular a energia para poder forçar o outro a viciar. Mas todo mundo, tudo aqui, assediador existe nessa dimensão e nas outras. É isso. Que interessa? Que você tem que ver, é isso. Eu estou falando a mesma coisa para você, eu estou sabendo disso. Mas é que eu estou. A minha cosvisão é maior do que isso aí. Presta atenção. Qualquer consciência, em qualquer dimensão baixa, ela pode ser assediadora do outro. Não é só Consciex, não. Eu sei. Gente, eu conheço. Vocês nunca conheceram Consinha assediadora? Muito. Então, um monte. Ele explica isso tudo lá. Entende? O negócio porque eu tive sério. uma experiência dessa e eu tenho um relato parecido com esse no meu livro. Porque eu tive uma experiência parecida com essa que eu percebi o que estava acontecendo. Por isso que eu já trabalhei com essas coisas todas para ver o processo de jogo, porque eu nunca fui de julgar muito. Mas em tudo que eu entrei para julgar, eu quis fazer experiência. E tudo que eu ganhei em matéria de jogo, eu fiz assistência para os outros. Nunca ficou comigo. Agora, eu aprendi isso muito cedo, devido ao Dr. Inácio Ferreira. Porque o Dr. Inácio Ferreira frequentava uma sessão espírita. Então começou a comunicar uma pessoa, e lá o logogrifo, e começou a dar uns negócios. Mas ele era materialista e tinha formado em psiquiatria. Mas foi para Uberaba e tinha os amigos dele, meio aparentado, aquele negócio todo, que eram espíritas. Esse médium, então, chegou lá, ficou incorporado, e eles falaram para ele assim, nós vamos fazer um teste com você. Você vai julgar no jogo do bicho
Mas tudo que você julgar, você não pode ficar com dinheiro, porque você vai ganhar muito dinheiro. Mas tudo você tem que fazer assistência imediata. Ele não pode entrar no seu bolso. A conversa era essa. O dinheiro não pode passar no seu bolso. Então o que se passa? Eles falaram um dia, eu falei assim, agora ó, você joga isso amanhã. Ele ganhou aquele monte de dinheiro, distribuiu. Voltou para a sessão e falou assim, agora vamos ver a próxima semana. Chegou lá, eles deram outro número para ele. Ele ganhou. Ele deu assistência. Lá pelas tantas, eu falei assim, eu admito que exista, porque isso aí é impossível, não é possível. Ele foi estudar tudo dentro da psiquiatria dele, não achou saída para aquilo. Então ele começou a chamar as consciências das sombras. Você está entendendo? As sombras amigas. Por quê? Aí ele começou a sentir que tinha assistência, que tinha a coisa toda. Foi por isso ele foi trabalhar dentro do hospital, que eu fui trabalhar com ele, tudo assim. Agora, a partir daquilo, então, eu comecei a estudar o processo da ludopatia. Está entendendo? Que é o jogo do bicho. Naquela ocasião era o jogo do bicho. Agora, aqui foi impressionante, porque não houve erro em nada. Tudo ali, ó, matemático, tudo aconteceu. Entende? E ele deram um tapa na cara dele. Né? Ele admitiu aquilo tudo. Nunca mais ele voltou atrás. Porque ele falou, ó, se me provar uma coisa dessa, faça isso. Foi um verdadeiro desafio que ele fez. E eles atenderam. Agora, é porque ele tinha mérito, né? Quando você ganhou em Las Vegas, no caça-níquel, depois na loteria, sim, qual a interferência extra? Não, ali foi eu que meti energia e encapsulei a máquina. E lá na loteria, por causa do cara lá que gostava de mim, então ele me pediu umas coisas, igual aqui, né, na TENEPS, eu joguei energia lá e para ser bonzinho com ele, eu comprei aquilo. Eu não estava esperando que fosse ganhar a loteria, mas, você está entendendo? Comprei. Agora, como eu já sabia, porque o meu avô, que foi o delegado, ele chegou a ser cambista. Cambista é o cara que vende a loteria. Então, na minha terra, ele foi. Foi o primeiro que eu vi na minha vida que tinha, que o meu avô vendia os gasparinos. Você sabe o que é gasparino? Gasparino é aquela faixa. Um bilhete, por exemplo, tem 20 pedaços. Um pedaço daquele chama gasparino. Então ele vendia, porque o povo era pobre demais, ele vendia gasparino por gasparino. Ninguém tinha dinheiro para comprar um bilhete inteiro. Você está entendendo? Eu lembro disso na minha infância, aquele negócio, vi isso tudo de perto. Agora, por isso, eu nunca julgava na loteria, porque eu já tinha experiência das bobagens todas, que já tinha acontecido os negócios todos. Mas lá na Barata Ribeiro, o nosso amigo, a hora que eu passo, ele me cumprimentou, eu vi aquilo e falei assim, está aí. Aí ele veio me falando o negócio dele, eu falei assim, não, vamos assistir isso aí, eu vou te dar uma assistência, vamos julgar a energia com os amparadores, vamos melhorar. E aí ele falou assim, pois é, ô doutor, o senhor sempre passa aqui, me conhece há tanto tempo, o senhor nunca comprou um bilhete? O senhor não quer levar um gasparino hoje? Aí eu virei para ele e falei assim, não, me dê esse bilhete inteiro que está aqui. Aí coloquei o bilhete no bolso e esqueci daquilo. Passa uns dias, quando ele veio passar, falei, vem cá, o senhor não vai receber o dinheiro? Eu falei assim, mas o quê? Você ganhou, coloquei o bilhete. Você está entendendo? Aí fui eu lá procurar onde é que eu coloquei o bilhete. Você está entendendo? Para ver se eu não tinha jogado fora. Não, eu tinha lá, peguei o negócio, levei lá, foi uma nota. Agora, comecei a distribuir o negócio para todo mundo, a dinheirança toda, mas me ajudou. Porque nessa ocasião eu estava fazendo o recheio decorativo do consultório e estava instalando aquilo. Gastei uma nota e estava começando só no meu consultório. Entende? Meses depois, 3 meses depois, eu já tinha saído disso. Mas aí lá vou eu ajudar os outros. Cada dia, porque era o jeito. Agora, Las Vegas eu fiz a mesma coisa. Mas não, o caça-níquel foi o que tu plasmou. Eu lembro que eu não posso esquecer nunca. É esse de Las Vegas, que era o caça-níqueis, entende? Que é a slot machine que eu ganhei. Não posso esquecer esse da loteria da Barata Ribeiro. E ainda tem mais coisa nisso aí que eu andei ganhando. Tem aquele outro que eu falo de vez em quando, que é da corrida de cavalo, quando eu estava inaugurando a televisão a cores. E que eu ganhei de todo mundo. Mas aquele lá eu sei, que eu ganhei para chatear o povo. Isso foi coisa dos amparadores. Aquilo foi de propósito. Mas aquilo foi uma nota.
Você está entendendo? Na máquina houve ectoplasmia? Não, essa máquina é o seguinte, ela estava lá isolada, eu fiquei com pena dela. Encapsulei a máquina, eu falei assim, essa não está com esse negócio, que tinha até um lugar lá, mas a legenda estava para um lado, eu não sabia se era ali, mas estava lá, out of order, quer dizer, fora de, entende? Out of order. Mas eu vi aquilo, não pensei que não era dela. Mas então, o que eu fiz? Eu disse, não sei se é aqui, deixa eu julgar a energia. Encapsulei a máquina, passei assim em torno dela, mexi tudo com a energia e depois fui mexer. Trum. 2, 3 vezes que eu mexi, o negócio mexeu, daqui a pouco aquele barulhão, todo mundo foi ver. E outra coisa, era $0,5. Só $0,5, aquele monte. Foi uma nota para mim. Foi uma nota. Aí eu falei assim, como é que vai? Aí chegou o cara, tudo, lá para ver o negócio, aquela multidão, tudo olhando, e lá, pois é, tirou o jackpot. Negócio muito sério, olha aí. A máquina estava fora. Esse cara é doido, como é que é possível? Aí todo mundo chegou, me coloca a mão no ombro, mexe, me dá um abraço. O americano tem mania de dar abraço. Me dá um abraço que vai me dar sorte. Vem cá, lá fui eu que tive que abraçar a gente, que não foi fácil. Agora, o que se passa? Aí vem o cara, carrega lá um negócio e leva lá, eu falo assim, eu quero tudo em cédula. E pedi para ele tudo como é que era, tal. Ele trocou tudo o negócio. É aquela vez que você ganhou para ajudar uma pessoa que queria alguma coisa? De quê? Não, houve um negócio na Argentina, por exemplo, mas isso eu cantei a pedra antes. Você sabe quem é? Era minha mulher. Por causa dos processos dela, da doença dela. Ela ganhou o prêmio que eles estavam dando lá, que todo mundo queria. E outra coisa, aquilo lá era na multidão, um monte de gente. Todo mundo concorrendo, esperando, ninguém foi embora para ver. Eu falei com ela, fica com esse número que você vai ganhar. Ela falou assim, você vai ver, você vai ganhar. É uma coisa que você gosta, olha lá o que é. Ela gostou do prêmio, o que era, chamou atenção. Aí na hora eu falei assim, eu não vou lá buscar, viu? É você que vai, presta atenção. Se ganhar, você vai ganhar. E você tem que ir lá, porque ela não gostava de aparecer em nada, você sabe, né? Então lá foi ela, recebeu o negócio, toda assim quietinha, não falou nada, entrou. Mas agora, aquilo foi para ajudá-la. Aquilo foi um ânimo. Ela precisava de umas coisas dela. Professor, o senhor falou do nosso posicionamento de retaguarda maior ser a despriorização. Aí eu queria perguntar assim, o que leva a ter priorização em umas áreas e quais são os fatores que mais inibem a gente de conseguir estender isso? Autodiscernimento. Autodiscernimento. Uma pessoa só tem prioridade mais ampla quando ela tem mais discernimento. Se ela não tem, não vai ter. Prioridade é um processo de discernimento. A pessoa tem que ver o melhor, o mais avançado, o mais evoluído. Tem lógica? Observe. Por isso, é uma coisa natural que falte isso aqui. E discernimento é o máximo, né? É o topo da história. Nós estamos caminhando para isso. Tudo é discernimento, né? Falta discernimento. Então, a despriorização é o que aparece, é o mais óbvio. Porque todo mundo está procurando acertar. Sim. Qual que é o autodiscernimento que falta? É a despriorização. Não tem uma lógica total nisso aí? Não tem? Agora, né? Eu estava pensando que o aspecto emocional por trás, os apegos... Sim, mas aí você está vendo a etiologia da coisa, isso não interessa. Eu estou falando o fator desencadeante, o que é importante mesmo. A causa real, final, é essa. Agora, que emoção sempre tem, emoção de bicho, subsede abdominal, porão consciencial, né? A vida. Agora aqui, a maioria dos coteiros de posicionamento de vanguarda, retaguarda, tem grande correlação com a autoestima, como por exemplo, autoconfiança, automotivação, bom humor, certeza racional. Qual o melhor caminho para vencer as dificuldades provenientes da baixa autoestima? Olha, vergonha na cara, né? Pelo seguinte, por que a pessoa tem que ter vergonha na cara? Estou falando seriamente. Qual é
uma pessoa hoje, nessa vida de fartura do terceiro milênio, que ela não tem alguma coisa? Todo mundo tem alguma coisa. Presta atenção, se ela tem alguma coisa, ela tem que ter estima de alguma coisa, ela tem algum valor. Outra coisa, presta atenção, se você aí, você enxerga bem, mesmo usando óculos, então como é que fica? Eu estou falando ali para a câmera, para falar aqui para a pessoa. Então, veja bem, vamos entender, se você enxerga bem, você tem que estimar o valor da vista. Com a vista, é o maior sentido que nós temos. Você pode fazer uma opção de coisa na vida através da visão. Outra coisa, por que você não tem autoestima? Você não tem nada, sempre você tem. Cadê seu patrimônio? Cadê seus bens? Começa pela vista, sua visão, os dois olhos. Agora você vai falar que você é cego, ok. Cegueta, ok. Você anda, você costuma andar, não tem nada nos joelhos, você tem que ter autoestima com isso aí. Por que é que você não vai ter? Agora, amor próprio, como é que fica? Agora, uma coisa séria é a pessoa pensar, por que ela não tem autoestima? Qual foi a causa que levou a pessoa a não ter autoestima? Deve ter uma autoculpa muito grande, quase sempre atrás, em muitos casos. Autoculpa. A autoculpa pode levar para uma autoestima depois. Você está entendendo? Então, estuda a pessoa, tem que ver o que é que ela faz. Agora, outra coisa. Pense bem nessa questão de autoestima. Uma pessoa que raciocinar um pouco, ou que fizer um pouco de reflexão, ela acaba com o problema da autoestima. Ela aumenta a autoestima dela, ela vai ter mais autossuficiência, vai ter mais autoconfiança e vai, enfim, ficar mais equilibrada. Isso é importante pensar. Se não me engano, o senhor disse uma vez que existiriam no máximo umas 100 OFIEX na Terra. Isso quer dizer que existem ressomados no máximo uns 10 evoluciólogos, 20 teleguiados, 30 40, incluindo desperto? Não. Porque deve ter, eu estou falando OFIEX assim, do primeiro nível, aquele que está começando, que os outros eu não sei. Eu só sei o seguinte, que existem centenas de evoluciólogos. É lógico que esses aí não entra na minha conta. Tira tudo isso aí da sua conta. O que pensar de uma consciência que sabe estar agindo errado, persistindo no erro por muito tempo e não se posiciona? Ela está cuspindo para cima, né? Deve estar molhando toda a cara dela. Isso faz parte do serviço. Deixa que a vida toma conta. Tem gente que é só o tempo que toma conta, não tem jeito. O que vai fazer? Agora, mostre fatos, mostre exemplos. Argumenta com a pessoa mostrando os fatos positivos. Isso às vezes pode ajudar. Insista. Às vezes não é na primeira vez, às vezes é na quinta vez, no quinto exemplo que você dá que vai dar efeito. Preciso me posicionar quanto à internação de um familiar doente de Alzheimer em casa de repouso e estou em dúvida. O que o senhor acha? Olha, avalie todos os prós e contras e todo o contexto. Se fica aqui com todas as hipóteses, se fica desse jeito, se fica ali, se vai para lá, se faz isso. Veja todos os detalhes e olhe o que é o melhor para a pessoa. Se a casa de repouso é boa, especificamente, às vezes pode ser até muito melhor do que a casa que a pessoa vai ficar. Mas isso é preciso de ver. Uma pessoa dessa precisa de ter, não é só carinho, não. Ela precisa de ter cuidadologia. Isso não é só carinho. Isso é técnica. Então uma pessoa tem que ter um cuidador adequado. Às vezes, na família não tem ninguém que sabe mexer com isso, não é da área da saúde, o melhor então é colocar junto com pessoas que são gabaritadas. A pessoa vai ter muito mais assistência. Agora, não deixe de frequentar lá, vai lá, visita, participa, etc. Tal. Esse é um caminho. A coisa mais séria que eu vejo é o seguinte, se você quer ajudar, olha onde a pessoa vai ter mais assistência gabaritada de acordo com o mal de Alzheimer. Não tem lógica, é isso que eu estou falando? Normalmente choco as pessoas. Um olha desconfiado, outro me acha meramente estranho, outro antipatiza para valer, mas para minha sorte tenho sintonia com alguns seres humanos. Sou extremamente otimista sempre.
Não sei se meus gostos diferentes ou atos que não perceba causam estranhamento no povo. Mesmo assim, penso coisas boas para todos. Esquisito, não é? Qual seria o melhor posicionamento de ponta? A primeira coisa é a seguinte: você tem alguma verruga na ponta do nariz? Você tem alguma coisa, cara de elefante? Você tem 3 olhos, um na testa e mais 2 assim de lado? Precisa de ver se tem alguma coisa específica no seu caso. Então, é assim que a gente tem que começar a examinar. Por que você choca? Precisa examinar. Deve ver aí. Seria o timbre da sua voz? Que voz, você sabe, é uma das coisas que pode aliciar ou pode repudiar e mandar todo mundo para aquele lugar. Quer dizer, aquele lugar é a biblioteca. Então, é preciso a gente examinar isso aí e ver com calma. Entende? Vamos ver por que você choca. A coisa mais séria é dizer por quê. O que é engraçado é o seguinte: ele aqui, pela pergunta, ele não está perguntando o que é que eu devia examinar, não, né? Ele está perguntando mais por fora, né? Ele está falando das pessoas e não dele. Vocês não acham que ele devia te falar, não era dele? Pela Cócius, está faltando informação pessoal aí, não está? Por isso que eu estou falando. Você tem alguma verruga na ponta do nariz que chama atenção, alguma coisa nesse sentido? Sabe de ver, né? O senhor poderia aprofundar um pouco mais sobre o aspecto nocivo de independência? Sim. O caso todo é o seguinte: as pessoas, na questão de convívio, elas podem ser dependentes. Então, ela se escraviza e ela é genuflexa, ela ajoelha. Então, ela se sujeita, ela é submissa. Isso é negativo. Isso é a dependência. Essa dependência deve ser combatida e não deve existir. Nem também a pessoa forçar a barra para fazer alguém dependente dela. Isso também é muito importante. Então, veja, a independência. A independência é a pessoa que quer viver isolada, sem ninguém. Isso é impossível. Existe a inseparabilidade grupo kármico. As pessoas têm que conviver umas com as outras. Não há evolução sem equipe. Todo mundo evolui em equipe. Muito embora tenha uma proex pessoal, individualíssima, uma opção de coisa pessoal. Divide o ego karma, o grupo karma e o polikarma. Agora, o que se passa? Nesse caso da independência, é uma das maiores burrices que tem. Todo mundo tem milhões de consciência no seu grupo de evolução. E a pessoa tem que viver procurando fazer harmonia maior com esse número de pessoas, aqueles que você tem mais contato, mais direto, para depois se estender para a humanidade inteira. Esse é o caminho. A independência não permite isso. Mas, por exemplo, você pode ser, do jeito que eu falei, que tem o dependente e tem aquilo que faz a dependência, que deve ser combatido. Aqui, por exemplo, na independência, existem certas independências que você precisa de usar. Por exemplo, ser pesquisador independente é uma coisa positiva, desde que você esteja pesquisando em favor de todos. Vê se me entende. Então, o processo da independência tem o aspecto da maioria impossível, não dá certo, vamos dizer, é impraticável, você não consegue ser independente. Segundo, existem determinadas independências setoriais, específicas, até para fazer assistência. Isso tudo faz parte do serviço, então a pessoa tem que pensar. Agora, esqueça a dependência, esqueça a independência. E procura aquilo que interessa, a interdependência. Nós vivemos na interdependência. Tudo que você se organiza, pense na interdependência. Com o passar do tempo, você vai pensar mais nas outras pessoas do que em você. Aí o que se passa? Você vai entrar na interdependência da polikarmologia. Polikarmologia. Com isso, então, você vai fazer a interassistencialidade mais ampla. Agora aqui, a consciência está preparando-se para o processo da consciência-terapia, segundo seu entendimento, quais itens importantes da listagem, cortejo de posicionamento de vanguarda, retaguarda, deve considerar? Priorismo do priorismo do priorismo. A pessoa está querendo que a gente vai estudar no meio dos 100. Eu falo assim, ó, olha você, aquilo que te interessa, 50 desses, diminui de 100 para 50, já pode ajudar bem, né? Se você quer ser uma evoluciente lúcida, não é isso? É uma saída. Mas agora, procurar aqui no meio de 100 que eu coloquei, eu vou citar 2 ou 3, bonitinho, bidu, não é isso?
Não dá. Escolha 50 que você acha mais simpáticos. Às vezes vai te ajudar como evolucente. O que vocês acham? A Bolsa de Valores entra no processo da ludologia? Sim. Principalmente quando ela é mais avançada, né? Que a pessoa entra demais nisso. A pessoa tem que saber mexer com o processo. E o que você vai fazer com o dinheiro que você arranjar na Bolsa, na especulação? Agora, especulação é um problema, mas é o jeito. Eu, por exemplo, a coisa que eu mais estudei foi a stock market. Devido a isso, que eu falei assim, esse aqui é o jogo lícito. Entende? Que é um dos jogos lícitos que existe, é o stock market. Mas é um perigo. Agora, eu quis estudar para ver uma opção de coisa. Por exemplo, muita coisa sobre os judeus eu aprendi foi no stock market. Quer aprender judaísmo? Entre na Bolsa de Valores. É uma saída. Vocês estão entendendo, né, a minha opinião? Por que é? Por que eu fui estudar isso? Agora, o melhor da história é que quem me ajudou mais tarde era do Wells Fargo Bank, Stock Market, Hollywood, e era judeu. Isso não é impressionante? Como é que eu estava lá? Os amparadores me levaram para onde podia, para me ajudar, para não criar problema. Isso é impressionante. E outra coisa, esse homem era do Wells Fargo Bank, entende? E ajudava Hollywood. O Wells Fargo Bank, Hollywood, Los Angeles, Califórnia, tudo. Você está entendendo? Isso é impressionante. Quem é que falou? Foi você? Oi, professor. Eu gostaria de saber, a Luimara comentou a questão das priorizações, né? Depois que eu fiz o meu segundo arco voltaico com você, eu notei um forte aumento da minha retiliniaridade. Então, assim, eu estou conseguindo priorizar mais, executar mais e ser muito mais produtivo. Mas isso é por causa dos bloqueios. A hora que tira, a pessoa fica mais pura, ela fica limpa, está enxaguada. O que sai, professor? O que é o problema? O que atravanca? Presta atenção. Você tem aí os seus neurônios, a situação toda, glias, etc., tal, dendritos e tudo mais. E tem os links dos neurônios, tudo ali. A pessoa tem tantos neurônios, mas ela tem muito mais as ligações, os links, as interligações interneuroniais. Agora, então, na hora que vem muita energia, aquilo tudo está bloqueado. É como se tivesse, por exemplo, com mau contato. Aí vem o mar, como é que é? O osmar contato. Então, esse osmar contato cortical é o pior que tem. É justamente isso que eu bloqueio. É o osmar contato da sua cabeça. A hora que tirou aquilo, a eletricidade fica funcionando dentro das ligações elétricas dos seus neurônios. Você está entendendo? Porque tudo isso é um tipo de eletricidade, essa energia que funciona lá. Então o negócio funciona por aí. Se você for olhar o processo do arco voltaico, é uma perfeição a hora que se fala em eletricidade, arco voltaico e neurônio. Está tudo bem dentro do contexto da situação. A pessoa for pensar e ver com o tempo. Agora, no seu caso, você ficou mais enxaguada. Isso já vinha de muito tempo atrás. Agora, você teria que estudar o que levou você a ficar com esse bloqueio. Para não entrar de novo. Porque a maioria das pessoas é o seguinte, você limpa, ela suja. 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 Entendeu? Professor, é um negócio. Quanto tempo a gente poderia se dar para poder a gente ver se a gente firmou esse novo patamar, como você está falando? 3 meses. 3 meses, né? 3 meses já dá uma boa ideia para qualquer um. Vamos ver até os 3. Quanto então. tempo já tem? Olha, foi agora... não tem um mês, tem meio mês, Tem 15 dias. Você vai chegar lá. Agora, vê se não me suja até lá. Não, toma banho, hein? Vou fazer compromisso público. Tem que tomar banho. É o jeito. Na seção detalhismo, tópico tecnologia. O segundo, as técnicas pessoais de sustentação pessoal na linha de frente evolutiva. Você poderia comentar um pouco mais sobre isso? Aí é o problema do que eu estava dizendo antes, de fazer a convergência de tudo. Então a pessoa ficar cada vez mais especializada naquilo que ela conseguiu.
e não esquecer nada dos seus deveres, das suas obrigações perante si mesma. Então, ela não abrir brecha, não dar vaza, não procurar não errar. Ela, então, ir com mais calma, ter mais reflexão, acabar com toda a ansiosidade. Isso aí pode melhorar muito. Agora, a pessoa, quando chega num nível desse, quase sempre, ela já quer fazer uma série de gramas. Entende? Fluxograma, entende? É um dos primeiros. O organograma geral da vida dela. Entende? O conscienciograma específico daquele momento evolutivo, por exemplo. Para esse resto de ano, o meu conscienciograma vai ser esse. Então, isso tudo aí é uma das técnicas mais sérias que tem. São os gramas. Tem lógica isso aí para você? Agora, tem o fluxograma, por exemplo, é muito sério. Mas a coisa mais séria que tem que vir antes é o organograma. A partir do seu conscienciograma. Então, você examina. Atualmente, as minhas necessidades são essas. Eu já consegui isso. Meus próximos passos são esses, dentro do conscienciograma. Então, qual é o meu organograma? O que é curto, médio e longo prazo, dentro dessa situação? Aí eu ponho o fluxograma. Não, o fluxograma entra por aí. Com isso, a pessoa muda. Uma outra coisa, é uma bênção a hora que a pessoa já consegue alguma conquista. Ela conseguiu alguma façanha, algum feito para si mesma. Ela foi bem sucedida em alguma coisa, exitosa ali, em alguma coisa. Isso aí dá força para ela alcançar o resto. Val, não entendi. Explica isso melhor. O quê? Uns monte de gramas aí. Porque você falou Presta assim... atenção. Vocês todos aqui, ó, pelo menos, eu estou falando todos, hein? Eu sou bonzinho, eu não sei se são todos, mas que sejam todos. Todos já estão querendo fazer uma reciclagem. Primeiro, para fazer a reciclagem, tem que fazer uma reciclagem existencial, chama Ressex. Mas essa ainda não é a que vale. A que vale é Recim. É a reciclagem intraconsciencial, é aqui dentro. Não é existencial, é a intra da pessoa consciencial. Se você já está nessa, muitos aqui já fizeram, já foram na Consci, já foram com Sincobaia, muitos já foram na consciência terapia, já foram evolucientes, muitos já participaram de muitos cursos, ela mesma lá não passou no arco voltaico, essas coisas todas. Então, vocês hoje são pessoas que estão se preparando para galgar um patamar melhor de interioridade, ou seja, da intimidade, da autoconsciencialidade. Na hora que você faz isso, por exemplo, lá a Thaís, ela já está trabalhando na questão do cérebro dela. Ela já está usando o fluxograma para ver o que vai fazer com isso. Eu falei com ela, pelo menos para tomar banho, isso sempre vai ajudar. E o tempo, na questão do tempo, ela já me perguntou, você veja bem, ela já está preocupada para saber o que é o curto prazo, o que é o médio prazo, o que é o longo prazo. Isso seria o fluxograma daquele trabalho. Agora, o organograma é aquilo que é o mais importante que você está fazendo. Você, por exemplo, tem várias coisas daqui que nós já conversamos que está dentro desse seu planejamento. O problema lá, as coisas todas, aquele caso. Entende? Isso tudo está dentro disso. Agora, veja. Põe na sua cabeça. Primeiro, conscienciograma. Segundo, organograma. Terceiro, o fluxograma. Vamos entender. Se você não entendeu, veja bem. Conscienciograma. Você já sabe o que é que interessa. O organograma. Você vai colocar que você tem que atingir aquilo. Como é que vai ser? Aí você vai ver a estratégia, a tática, a praticidade, qual o pragmatismo, a teática do assunto. Como é que eu vou fazer isso? Aí é que entra o processo do médio prazo, longo prazo e tal, a estratégia. Isso é o fluxograma. Então, o fluxograma, até o fim do ano, o que eu vou fazer? Aí já vai entrar o calendário. Você vai colocar, não, mês de agosto eu vou fazer isso, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí já é o cronograma final, é o calendário. Tem lógica? Pois é. Agora, ó, tem outros graminhas por aí, mas nós vamos ficar só por esses, que esses aí já estão embolando no meio de campo.
Eu tenho verbete que eu já coloquei uma listagem de grama, você já viu. Só aproveitar que lá na Apex a gente ajuda, sobretudo, no segundo, no terceiro e no quarto. Organograma, que é a questão das funções da pessoa. E, ó, Apex, seria bom você dar uma passadinha por lá. Nós temos atendimento gratuito toda semana. Então, para quem quiser o serviço de apoio. Gratuito. É boca livre. Boca livre. Você está vendo? Você tem parceira. Boca livre. Cara, sério. Mas olha, é por aí. A Apex está fazendo um bom trabalho nisso aí. Agora, precisa de ver depois quais são os verbetes que eu falo nos gramas. Tem um que eu fiz uma listagem de grama. É a planilha evolutiva. Planilha evolutiva é tudo, uma. Né? É. Proexograma. O proexograma já existe há muito tempo. É. Tem o cosmoeticograma. Tem uma série desses gramas todos. Né? Agora, eu estou estudando ultimamente o arlindograma. Não é isso? Arlindograma. E a situação é precária. É o quadro do Leonardo da Vinci. É um pouco confuso. Que tem lá o Arlindo, né? É um pouco confuso o arlindograma, não é isso, Arlindo? Como é que é? O grama pode ser a grama de pisar e a medida. Pode ser. E você também pode estar gramando alguma coisa. Esse aqui é o pior, é esse do fim. Esse do fim é o pior, é gramar. Tá certo? De modo que aí a gente tem que ver como é que fica. Né? Agora você saber se é uma esmeralda verde, se é só mato mesmo. Não, e outra coisa, a grama tem que ir com calma. A esmeralda, você sabe que ela entra em tudo, né? E cria problema para uma série de vegetais por aí afora. Não é bom colocar sempre, não, esse negócio de essa verdinha, etc. Esmeralda. Estapeia muito. Professor? Ela é brava. Aqui, mais uma pergunta. Quando você coloca aqui na página 79, na codigologia, a questão do acesso às neoverpons, eu gostaria de entender que, assim, eu já tive algumas situações onde eu tive inspirações extrafísicas de que era para eu ficar atenta que haveriam ideias novas naquele período. E nas duas vezes que eu tive isso, por mais atenta que eu não conseguia acessar nada. A minha pergunta é, o que faltou da minha parte, ou se realmente isso era válido ou não? Foi na época que você estava com bloqueio? É. Então, já explicou. Você culpa tudo o bloqueio, porque geralmente você vai estar certo. Agora, tem que ver a causa desse bloqueio, foi o que eu falei antes. Entendi. Isso aí não sou eu que posso te falar, é você que tem que examinar. Tá bem. Tem que ver. Tá bem. E agora também você tem que perguntar para você se atualmente você já está madura com o processo. Já está muito mais autoconsciente. Você não vai entrar mais nessa. Você não vai cair mais nesse mata-burro. Então isso é importante também. Professor, aqui letra B, quais são as possíveis causas para a gente pesquisar bloqueios? Como é que é? Quais são, o senhor falou, tem que ver, e você que tem que ver as causas do seu bloqueio. Então, quais são essas possíveis causas do bloqueio? Vê o que você está fazendo errado com maior autocrítica. O que você está fazendo errado reiteradamente? Aquilo que foi durante algum tempo, você errou várias coisas. E insistiu no erro. Às vezes você podia estar consciente, ou às vezes estava inconsciente, mas não interessa. Você, de qualquer maneira, insistiu no erro. Então, examina o que é que foi, porque isso aí talvez possa ser uma das causas básicas, o fator desencadeante do assunto. Agora, veja, essa autocrítica ela tem que ser profunda, sofisticada, examinar bem, porque às vezes o problema da falta de autocrítica leva a pessoa a ter um autoassédio que ela nem percebe que está com autoassédio. Ela pode ter uma autocorrupção que ela nem viu que é autocorrupta. Se você vai falar com ela, fala assim, não, mas eu não sou, sinceramente, eu não vejo que eu seja. Aí é ignorância total. Então tem que examinar bem o nível de autocrítica para ver se chega a esse ponto. Você está entendendo?
muito sério da pessoa não se localizar, não se identificar. Ela não saber o que é. Paulo, a gente pode falar que na questão do autoposicionamento de ponta, em relação a várias ideias da Conscienciologia perante a sociedade, é um pouco ser subversivo, né? Ter condições de assumir... Tudo é subversivo. Toda verdade relativa de ponta, principalmente a neo-verpon, ela é subversiva, porque ela vem contra o establishment. Ela vem contra o que está estatuído aí. Ela vem contra o tradicionalismo. Ela vem contra o conservantismo. Ela vem contra, enfim, o processo que para nós hoje é a passadologia. E para eles é tudo de ponta. Porque, por exemplo, a questão da antimaternidade sadia da Invex, pois é. Isso é bastante subversivo. Pois é. Né, para aceitação social pois e tal. É um processo muito sério. Mas tudo isso tem que ser examinado. Mas agora, veja, hoje já tem campanhas independentes, muito fora da conscienciologia, que defendem tudo isso. Então é o free, child free, isso aí é muito sério. Agora, isso é inevitável. E outra coisa, isso tem aumentado com o tempo. Nas coisas que eu andei lendo agora ultimamente, o child free aumentou muita gente. Que é normal, né? Agora, vai ser muito bom. As mulheres estão começando a ficar mais soltas, fora da escravatura. Então, essa é a verdadeira emancipação. Enquanto não atingiu, eu falava isso desde rapazinho, enquanto a mulher não atingir um nível de se liberar da condição de ser reprodutor animal, ela não alcança a liberdade total das coisas. Porque é muito engraçada a vida. O homem é um reprodutor animal, mas você não vê os caras fazendo questão disso, porque não passa pelo corpo deles, ele se sente até liberado dessa situação. Agora, a mulher que passa dentro, ela fica totalmente submissa aos hormônios. Entendeu como é que é? Por isso que a gravidez, é só lá pelo 6º mês depois que nasceu a criança, que a mulher volta a ser o que era. Não tem outro jeito. Depois que nasceu a criança, que a inteligência volta a ser o que era. E muitas nem voltam, né? Que vai dar assim do infantilismo, ela piora a visão, a bitola infantil, maternosa da história, piora tudo. Então isso tudo a gente tem que pensar também. Agora, o problema todo é o seguinte, dentro das nossas coisas, é a hora que você fala assim, eu não acredito em nada nem em ninguém, nem no seu Deus. Isso aí cria um problemão. É outro problema sério disso aí. Agora, o pior da história é que o cara vira para mim assim, mas você é materialista? Eu disse, não. Eu sou menos materialista do que você é mais que eu. Você tem uma religião que você é faccioso, você é materialista. Você é sectário? Eu não sou, eu sou universalista. Vocês estão entendendo? Então, uma pessoa religiosa, que tem um Deus que ela admira e faz tudo, ela ainda é muito materialista. Que ela está puxando brasa para si mesma. Esse materialismo, ele alcança, assim, o acume, o auge da história, a grávida bomba lá. Esse é o máximo. Que a pessoa coloca o filho, o rebento que está para nascer, o corpo, a vida, tudo para alcançar aquele negócio. Que é mais materialismo do que isso? É um egoísmo total da pessoa. Sim. Mas o egoísmo divino, o egoísmo sublime, o egoísmo paradisíaco. Agora veja, a Igreja Católica faz a mesma coisa. Pensa bem, o negócio é seríssimo, tudo isso aí. Agora, tudo é um processo de discernimento e de lógica. Vamos ver onde é que tem lógica. Você já falou, já tem verbete sobre isso, a questão da personalidade forte, né? Personalidade forte, que tem relação... Strong profile. Que tem a relação direta com essa questão do autoposicionamento de ponta. Tem. Porque se a pessoa não tem isso, ou não desenvolve isso... E outra coisa, ela não precisa de se expor. Ela expõe os seus feitos, só. Ela não precisa explicar nada. Ela faz. E vai viver a vida dela, dando exemplo, silencioso, sigiloso, calado, até anônima. Com isso, ela está caminhando para a serenologia. Então, esse é o caminho.
Agora, por exemplo, você já pensou, olha a minha vida. Para mim, o que seria muito melhor? Era eu vir fazer minhas coisas calado, não aparecer mais em nada e deixar tudo para lá. Cuidar de mim. Estaria direito? Seria dentro desse meu nível da situação? Porque eu não sou serenão, não sou evolucionado, não sou nada. Então, o meu processo aqui é consim vulgar. Então, o processo de contato é um fato. Entendeu o que quer dizer? Agora, por exemplo, a tendência da gente é você ficar cada vez menos popular. Isso, eu ia falar dos 60 epítetos que você colocou lá nos 700. Você vai ficar menos popular. Já então, mostra, né? Quanto mais populismo você diminuir, melhor, né? Também tem relação à técnica da regulação do estoque de ouvintes. Né? Isso. Tudo isso está relacionado a essa questão do alto. A regulação do estoque de ouvintes. Eu falava nisso para dar um impacto mais sério para fazer uma cirurgia, para criar problema com a pessoa, você ficar livre daqueles que são muito problemáticos. Porque tem pessoa que vem só para zuretar o seu trabalho, ela não vem para ajudar de modo nenhum e ela não está interessada em nada que você está falando, ela está interessada em acabar com você. Então, isso é que eu estava falando, os assediadores intrafísicos, humanos, as consciências assediadoras. Esse, então, é que eu usava isso aí. Falei assim, não, ó, vamos tirar aqui o povo. Aqueles que não estão se sentindo bem, é bom vocês vomitar lá fora. Eu falava desse jeito. Agora, veja só isso. É preferível vomitar lá fora. Aqui não vai sujar o ambiente. O negócio é terrível. Agora, veja, é justamente o vômito. Entendeu? Agora, gente, tudo é um problema de muita ponderação, muita reflexão para se chegar nisso, dando prioridade para o essencial, para o racional, para o lógico, para o prioritário, aquilo que é o ideal, né? Se a pessoa começa a pensar, ela chega nisso tudo. Então, por que as pessoas têm dificuldade? Por exemplo, por que o filósofo tem dificuldade? Por que eles não chegaram nessas conclusões nossas avançadas, mesmo sem o parapsiquismo, mas nas conclusões avançadas, por exemplo, da cosmoética? Porque estão sempre antes, todos eles já entram para fazer uma coisa, para ele se expor, e ele quer defender aquilo devido ao orgulho e à vaidade dele. Então o egoísmo não deixa, aquilo fecha tudo, não dá para ele ver, é cegueta. Obnubido. Cegueta. Ele não enxerga, é amaurótico. Agora, se você for pensar hoje, vendo as nossas coisas, é isso tudo que acontece. Agora, outra coisa, em vidas anteriores, muitos de nós, e muitos até desses, tentaram fazer isso, mas mataram os caras logo. Está entendendo? Acaba com ele logo. Por quê? Não souberam fazer. Qual foi o erro? Onde que não souberam? souberam? Alguns não souberam fazer. Se deixaram, apareceram demais, entendeu? Por exemplo, o Galileu com a igreja que ele recuou, você acha que ali ele acertou? Que ele teve que recuar. Eu acho que ele acertou mais do que o Sócrates. Mais do que o Dos Sócrates. males o menor, não é isso? Perfeito. O Sócrates não se matou? É aquele negócio, qualquer coisa conversa com ela, que ela esteve estudando isso demais, junto com o Arlindo. O Arlindo tem um posicionamento, ela tem outro. Atualmente eu não sei se já chegaram. Não chegou ainda à conclusão, porque diz que ainda houve uma enquete lá que ela ganhou. Né? E a maioria estava contra o nosso posicionamento, e a favor do dela. Então ela estava até satisfeita. Mas agora, não adianta, dos males o menor. Pensa só esse princípio. O Galileu procedeu bem. E na história ficou... Está um monte de cara aí que está querendo te assaltar. Estão com o revólver na mão e está querendo sua carteira. Não é melhor você dar a carteira e deixar ele embora? Agora, se você vai reagir, é justamente isso que o Sócrates fez. Ele reagiu perante ele mesmo. Perfeito. Se uma pessoa que vai agir com o outro está com o revólver na sua frente, ele está agindo contra o próprio corpo. Isso é burrice. Então, veja, vamos entender bem isso. Sócrates fez isso. J. Cristo, a mesma coisa. Cada um por uma vaidade enorme pelo seu princípio, né, filosófico. Agora, veja, às vezes estavam todos dois muito bem intencionados. Então tem um atenuante aí, né? Atenuante, mas atenuante não quer dizer absolvição. Não vamos confundir
atenuante com absolvição, hein? Olha bem, ô Rafa. Olha isso aí. Não vem com essa. E quem apareceu na medida certa? Quer dizer, Hein? e quem foi que fez isso na medida certa? Por exemplo, o Galileu agiu melhor na história, porque falou, esses caras são tudo bobo. E ele falou assim, é por se mueve. É por se mueve. Essa é terrível. No entanto, continua lá, está se movendo. Quer dizer, ele cuspiu no povo. Na história ficou todo mundo sabendo. Galileu estava certo. No caso do Kardec, ele ter apelado para a igreja, ele fez errado porque ele não Totalmente estava errado. merecendo, ele não estava Mas ele ameaçado estava de morte, é doente, isso? estava doente, a idade, a doença dele, ele não estava mais com a mesma Assim, energia. A condição dele completamente diferente do Galileu, Muito diferente. que não estava ameaçado de morte, é isso? Não. Muito embora tinha muita pressão em cima dele. Nas vezes que ele saiu, lá na revista Espírita, eles mostram na viagem que ele fez, em alguns lugares estavam criando problema. Entende? Outra coisa, queimaram os livros, né? O negócio em Barcelona, aquela coisa. Tem uma opção de coisa disso aí. Sim, mas mesmo assim ele tinha que bancar. Né? É lógico, mas ele não tinha mais energia, estava fraco, né? E já estava com uma certa idade, coração fraco, então uma opção de coisa. Isso aí piorou. Valdo. O próprio biótipo dele, o biotipo, a biotipologia não era boa. Muito da Melex está relacionado com esse verbete, né? Da falta de autoposicionamento, né? Sim, O sim. remorso. Agora, é o que eu falei, são 7 páginas para a pessoa ponderar. Ela escolhe o que ela bem entender, com 100 itens. Dá para a pessoa pensar. Tem 10 máximos esse verbete. E tudo coisa mais ou menos simples. Aí não tem muita coisa, nem palavras difíceis, expressões técnicas demais, não tem nada. Tudo na cara da pessoa. Professor, mas é interessante que no caso de Copérnico, ele que foi o propositor, Copérnico. Copérnico. Ele que propôs e nada aconteceu com ele. Parece que ele tinha uns amigos lá na igreja, né? Ah, sim, mas isso tem um monte dele, né? Tem gente Sempre que fala, porque ele que propôs, né? Sim, mas sempre tem. Né? O Hélio sempre... Sempre tem os caras. Nós temos que examinar aqueles que entraram dentro do contexto que nós estamos falando. Esse aí não está no contexto. O Giordano Bruno, o que você acha? Ele foi teimoso? O Giordano tinha uma opção de coisa. Ele foi teimoso dentro da história, mas ele era difícil. A questão da Eles morte. falam até que Allan Kardec, né? Mas não foi também um tipo de suicídio, talvez? Foi, também. Foi. Professor, aquilo que não é suicídio foi muitos de nós que fomos queimados, mas que não adiantava falar nem sim nem não, eles se queimavam de qualquer maneira. Então você não tem culpa de nada. Aí é o seguinte, a gente dessomava, queimava, a gente se dessomava, na mesma hora você estava lá. Primeira e segunda dessoma, totalmente lúcido, o máximo, o povo tudo vem te cumprimentar e tal. Então, mesmo o Galileu convidou todo mundo para olhar o aparelho dele e disse, eu não vou olhar, mas eu não abro mão de condenar você. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. E mesmo assim, ele não, de qualquer maneira, na hora que ele renegou a própria posição dele, é igualzinho você falar isso com o assaltante. O assaltante veio, está aí para te matar. Ele fala uma coisa, você está de acordo com ele. Ele fala outra coisa, você está de acordo com ele. Seja o que for, não interessa. Você entende? É o problema da atuação. Está tudo certo. Hein? Explica tudo aí para ela, faz favor. A questão é o seguinte, o Sócrates ele tinha uma boa retórica, ele consegue enganar o povo, mas depois, lendo os livros, estudando mais profundamente com a aula lá do pai, tiveram uma enquete em relação se foi suicídio ou não, se ele cometeu suicídio ou não. 73% diz que ele cometeu suicídio e 27% que não. Quer dizer... Não, é o contrário. Não, ao contrário. 73% disseram... Não é verdade. 73% disseram que ele não tinha cometido suicídio, e 27% que ele tinha. Sim. Agora, eu estava dentro dos 27%, porque eu já tinha estudado e visto que o processo... Eu não estou contra o Arlindo. Falar nisso, 27 com 73, eu lembro de uma coisa. Você sabe o quê? Olha lá, ele está ali, cuidado.
O Gabriel. Você lembra o quê, né? Você lembra o quê? Foi assim, ó, 27 ao contrário né? A idade de um para o outro. De 72, não é isso? Então, veja. É justamente isso aí, ó. Entendeu? 27, né? 73. É. De modo que vamos devagar com isso. Então, os nossos comerciais, por favor, que está na hora. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 11 votos online, 16 perguntas respondidas online, 21 perguntas presenciais, 61 assinaturas no livro de presença, 10 praticantes da técnica de Invexis, 1 voluntário da Invexis. Hoje vamos ter 3 recados. Alexandre, curso Energometria, Alcira, Côncios, com 5 baia, Amin, grampeação dos verbetes. A eleição do verbete para amanhã. Autoabrangência. Autotortura. Curiosidade pesquisística. Esbanchamento consciencial. Exigência da vida humana. Fator ambíguo. Holomaturologia. Linguagem corruptora. Linguagem mental somática. Nega retrocesso. Megatolice indefensável. Microuniverso intransitável. Papel social. Para-estação de trabalho. Previsão da autossobrevida. Princípio organizador dos saberes. Boa tarde a todos. A Sinvex tem 2 breves recados aqui para dar. Amanhã, na Expo Conscienciologia, às 19 horas, nós vamos dar uma palestra gratuita sobre você sabe utilizar seus chakras? Vai ser o professor Márcio Aoki, né? E essa palestra, então, está aí gratuita, né? É uma oportunidade para a gente ir lá valorizar esse espaço, né, que nós temos. No final de semana que vem, dia 18 e 19, nós estamos com o curso Energometria, que é um curso com o professor Mário Oliveira, voltado à questão do conhecimento do parapsiquismo pessoal. Então é um curso bem prático, com testes, né, debates, para aqueles que estão interessados nisso, e também vão dar uma força para a construção do Serenário, que os recursos vão ser todos voltados a esse projeto. Maiores informações, a página da Sinvexis, né, www.sinvex.org, ou o telefone 45 2102 1406. Obrigado. Boa tarde, pessoal. A Côncios gostaria de convidá-los a todos para participarem do curso Voluntário Cobaia do Conscienciograma. É uma forma de a gente qualificar o nosso voluntariado. A Flávia vai dar um depoimento sobre isso, tá? Não, gente, não é bem o depoimento. Eu quero convidar vocês, né, porque a tertúlia hoje nós falamos sobre o conscienciograma, organograma e fluxograma. Então, tudo começa na autoconscienciometria, né? Sem ela, a gente não qualifica o restante. Então, a gente vai dar esse curso, os professores são o João Bonassi e eu, né, a Flávia Guzzi, do dia 24 a 26 de julho. Então, é aberto a todos, tá? Quem quiser participar, todos os voluntários da Conscienciologia, e quem quiser aprofundar também na autopesquisa. E o curso, então, começa na sexta-feira às 19 horas e termina no domingo ao meio-dia. São ao todo, aberto, nós vamos ter até 30 alunos, sendo que somente 11 serão consciências cobaias. Tá ok? Lembro também que a Côncios tem aqui na Recim 4 eventos de Recim semanalmente acontecendo domingo, terça, quarta e quinta aqui na CAEC. Quem quiser participar da imersão na Recim e quiser aprofundar o entendimento do conscienciograma, procura pela gente. Tem os grupos de Recim 1 que acontecem no domingo, na terça e na quinta. E vamos começar um curso novo também a partir de setembro, que é um curso de qualificação através do conscienciograma. Então procura pela gente, procura pela Alzira, eu, Luimara, aqui no CAEC, tá? Para vocês se informarem. A gente está com muita novidade na área da conscienciometria. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós novamente estamos precisando de voluntários para grampear os verbetes. Então,
Então, quem puder ajudar, é só se dirigir ao Holociclo. O horário é das 14h30 às 18 ou pela manhã das 8 às 12. Chegando no Holociclo, as pastas já estão lá na mesa do fichamento. É só procurar o responsável lá pelo Holociclo. E nós queremos também aproveitar para agradecer todos os voluntários que têm ajudado a grampear os verbetes. Tem sido muito importante essa ajuda. Sem essa ajuda, a gente não conseguiria distribuir os verbetes diariamente aqui nas tertúlias. O segundo recado é sobre o acoplamentário, que vai ser nos dias 17, 18 e 19 de julho, daqui a uma semana. O tema vai ser anticonflituosidade, e os epicons vão ser o professor Moacir Gonçalves e o professor Alcir Alves. Lembrando que quem vier de fora, se puder chegar uns 2 ou 3 dias antes, seria bom. E se tiver alguma dúvida com relação a sinais, sintomas de gripe, é bom procurar um médico, ou procurar os médicos aqui do CAEC, o Dr. Pedro Fernandes e o Dr. Roberto Almeida, e também o Dr. Eduardo Martins. Qualquer dúvida, pode ligar para a recepção do CAEC, 3525-1941, o prefixo é 45. Muito obrigado. O verbete vencedor para amanhã é Ciência da Vida Humana, com 7 votos. Obrigado e boa tarde a todos.